Josiel, como eu falei que eu tenho os grandes líderes, esse é meu mentor. Há pouco tempo, né? Claro que a gente não vai entrar em detalhes, mas eu tinha uma situação para resolver e só 2 pessoas souberam: minha esposa e Josiel. Então, não vamos contar aqui, né, Josiel? Mas é um grande mentor que eu tenho na indústria farmacêutica e eu procuro sim para pegar a opinião dele. E, cara, obrigado por você ter entrado também aqui para trocar essa ideia com a gente. Como é que você está vendo esse momento todo? Como é que vocês estão fazendo na sua empresa? Se quiser se apresentar para o pessoal. Acho que a maioria estava aqui, né, quando a gente trocou ideia. Creio, mas tem gente no YouTube que talvez não... Tem pessoas no YouTube que não acompanharam a nossa conversa pelo Instagram. Obrigado, tá? Legal, Fábio. Obrigado pelas boas-vindas aí. Uma boa noite para todos. Obrigado pela honra de me convidar para esse bate-papo aqui. E você falou aí que só eu e a sua esposa soubemos daquela situação. É difícil competir com a sua esposa, né? Mas eu espero que eu tenha ajudado. Não, mas ela eu chorei, desculpa te cortar. Eu falei para ela, cara, o que eu faço? Estou pensando aqui nessa decisão. Você, eu já falei, Josiel, vamos conversar aqui 1 horinha, e você me chamou. E decisões eu tomo na minha vida, na minha carreira, eu sempre procurei conversar com o Josiel, então por isso que eu estou contando aqui. Mas continuo na Novartis, gente, não é porque eu vou sair na Novartis, não. Só umas decisões que eu estou tomando. Legal, mas estou muito honrado de estar nesse grupo aqui, participando desse bate-papo, né? Para mim é muito motivante ver gente, principalmente nesses dias atuais que a gente não tem visto fisicamente ninguém, né? Praticamente, basicamente só a família mesmo, né? E eu fico feliz de ver tanta carinha nova, tanta gente nova, e muitos poderiam até ser meus filhos, ter idade para ser meus filhos, né? E essas coisas que são interessantes quando a gente entra para esse segmento farmacêutico, que a gente poderia expandir, né? Segmento da saúde, né? De ter a oportunidade de formar laços e laços fortes, né? E eu tenho a oportunidade de ver aqui o Fábio, o Flávio, o André Correia, né? Meu grande amigo antigo aí, né? O Alessandro Milani e o Armando, né? Que a última vez que eu vi foi exatamente no último dia antes de iniciar aí essa pandemia. Exatamente. Lá em Angra por acidente, né? Hoje até a Armando estava conversando com o Edu, nosso gerente de contas que te visita lá. A gente estava falando sobre você hoje, coincidente, nem sabia que você estaria aqui. Então, uma honra muito grande ver vocês e principalmente para o pessoal que está começando agora, quer dizer, isso. Tô ganhando de você, Alessandro, porque eu completei esse ano 35 anos de indústria, né? Talvez o Armando e eu aqui sejamos os que têm mais tempo. Somos, sem dúvida. E estamos, então assim, eu comecei como representante lá nos idos de 85. Então, 2 meninos ainda, Josiel. É verdade, você não... Menino eu era naquela época, com 23 anos, quando comecei a carregar a pasta, né? Mas uma mensagem, dentre algumas que eu quero deixar para vocês, principalmente o pessoal que está começando agora, tem gente que não começou agora, mas ainda está na fase inicial de carreira, né? Eu acho que, além desses laços, né, que a gente forma, e que eu citei alguns exemplos aqui, que a gente carrega para a nossa vida para sempre, são laços fortes, porque, em geral, no segmento farmacêutico, só tem gente séria e gente boa, né? Toda regra tem exceções, mas, em geral, a gente tem um grau de convivência muito positivo, muito salutar, né? E a outra coisa positiva é assim, você trabalhar na área de saúde é uma motivação legal, né? Eu falei isso aqui na última live, imagina você sair de casa de manhã sendo representante de uma empresa de cigarro, ou de uma empresa de alguma coisa que é mais maléfica para a saúde do que vender a saúde, né? E principalmente nesse momento, eu não quero falar muito do momento da crise agora, mas para dar um pouquinho de ânimo para a gente que está nesse segmento e a gente quem está buscando entrar no segmento, que eventualmente está parado, está fora um tempo ou não entrou ainda, né? Se vocês olharem todos os relatórios de economia e dos grandes entendidos na economia, a área de saúde mais a área de tecnologia / e-commerce são as duas áreas, os dois segmentos com maiores índices de chance de superar bem a crise e crescer no pós-crise, né? Porque
Tem algumas áreas que, infelizmente, os nossos irmãos lá da área de turismo, da área de viagens, né, restaurantes e outros serviços relacionados ao lazer, vão penar um pouco mais, talvez a coisa só vai começar a engrenar no próximo ano. Então a gente tem essa alegria, né, de trabalhar num segmento que leva saúde e que, para a maioria de nós, a gente está conseguindo manter aí, né, o trabalho, quer seja de home office, quer seja alguns já voltando, mas todo mundo tendo o seu salário lá depositado, né, e as empresas honrando com os seus compromissos, né. A gente está passando agora por um momento que talvez vocês tenham acompanhado, né, que o sindicato, ele deu o aumento de salário para todo mundo, mas o governo não deu ainda o aumento de preço, né? Exatamente. Num ano onde o dólar já cresceu mais de 50%, praticamente 50% só esse ano, né? E a maioria das empresas tem custos em dólar de importação e outras coisas, né? Então, mesmo com todas essas questões, né, e eu estou falando aqui em nome dos meus colegas da indústria mesmo, dos outros gestores, as empresas estão honrando, né? E a gente tem que fazer de tudo para a gente garantir esse nosso trabalho. Então, quero dizer para você que está começando agora, você que tem na casa, até quem está com 35 anos, 40, eu diria que ainda é uma fase, né, de começo, né? Eu estou com 59 e ainda não parei, então você tem um tempo grande pela frente aí. E a mensagem que eu posso deixar para você, porque eu não quero tomar muito tempo, é que na minha época, quando eu era representante, talvez quando o Alessandro era representante e outros que estão aqui, a gente não tinha tanta ferramenta de medição como a gente tem hoje. Hoje é muito mais fácil medir performance do que na minha época. Na minha época, você era medido se você fez 20 e tantas visitas, né, 15 visitas, ou se você decorou a sua propaganda médica e tudo mais. Hoje a gente tem outras ferramentas. Então a técnica passou a ser muito mais importante, né? A técnica e resultados passaram a ser muito mais importantes do que na época que eu era representante. Na época que eu era representante não tinha como medir resultado individual como tem hoje, não tinha DDT, COSAP e tudo mais. Então, quero dizer para você que hoje técnica e resultado é importante, mas ainda no meu ponto de vista, e talvez no ponto de vista de muitos gestores, tem uma coisa que concorre igual nível, que é o comportamento e a atitude. Então, você pode ser um exímio técnico na frente do médico, ser um avião, mas se você não tem atitude profissional, tem um comportamento adequado, você não vai caminhar. Então eu posso dizer que ao longo da minha carreira, praticamente o que me definiu e que me abriu as portas para o meu crescimento foram atitudes e comportamentos que eu tive adequadas às situações. Então quero desafiar vocês a pensarem nisso também, né? Porque resultado vai ser fácil o seu GD medir, a sua empresa medir com o receituário, né, fazendo ali acompanhamento da visita e tudo mais. Mas o que vai te colocar à frente dos demais vai ser a sua atitude e o seu comportamento, né? E para terminar essa fala, eu anotei aqui um negócio para falar que eu gosto de falar sempre, que às vezes as pessoas falam, pô, você é um cara de sorte, né? Você é presidente de uma multinacional, né? E eu já falei aqui, muitos que estão aqui já ouviram, que quando eu comecei como representante, eu não tracei um plano de carreira para chegar, quando eu tivesse 40 e poucos anos ou 50 anos, ser o presidente de uma multinacional. Isso foi acontecendo passo a passo, sem eu ter traçado isso. Hoje em dia é muito mais importante você traçar os seus planos. Na minha época, as coisas aconteciam talvez um pouco mais naturalmente. Hoje a competição é muito mais alta do que na minha época. A competitividade é muito maior. E hoje você precisa traçar o plano. Então, recomendo todos terem um planejamento de carreira, saber onde quer chegar, passo a passo, né? Não adianta você querer dar muitos passos de uma vez. E não contem com sorte, porque a sorte, e aí eu vou falar um jargão que todos vocês possivelmente já ouviram, que a sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada. Então, sim, para você estar preparado, você tem que estar se preparando, e a oportunidade vai aparecer se você trabalhar.
Então, muitas vezes as pessoas falam, você tem sorte e tudo mais. Esteja preparado, no momento da oportunidade, você vai aparecer e a oportunidade vai ser dada. Então, Fábio, isso mais ou menos o que eu queria deixar de mensagem para essa galera mais jovem aí, né? Desejar muito boa sorte, não desanime se alguém estiver parado, se alguém não conseguiu encaixar. Como eu disse, o setor de saúde vai se desenvolver. Eu falei numa outra live recentemente de um outro segmento agora, né, que se você está querendo buscar uma outra alternativa, se o seu negócio não está dando certo, procure alguma coisa relacionada a essa área, tecnologia, e-commerce ou saúde. São as áreas, né, que pelo menos a gente tem visto aí que vão crescer e vão abrir novas oportunidades, né? Então, permaneçam firmes. Oi. Não, obrigado, assim, porque eu penso muito parecido com isso, cara. Eu vejo a indústria como agente de recuperação, sei. Eu vejo a indústria, porque assim, a gente está falando de pandemia. Então, nem todos os laboratórios investirão na pandemia, mas tem 50 mil novos casos de câncer que deixaram de ser diagnosticados por causa da pandemia. Tem gente com depressão, tem gente com ansiedade, tem gente com um monte de patologia. O diabético não deixou de ser diabético, o hipertenso não deixou de ser hipertenso. Então, claro que afeta a economia, mas eu estava falando isso um dia desse, Alessandro também, Josiel, o seu Armando, que estão ali mais, no caso, Alessandro e Josiel tocando lá o laboratório, e o seu Armando tocando essa empresa, né, a quantidade de lojas, sabe, uma empresa grande, a distribuidora. Nós passamos por uma crise econômica aqui e política, e a indústria farmacêutica cresceu 13,1% no ano que teve o impeachment. Então, assim, é diferente, não dá para comparar, mas eu quero dizer que a gente, mesmo diante da crise, a gente vai ter um papel fundamental, como o Alessandro falou, como o senhor Armando, como o Josiel está falando. Eu vejo... Isso é verdade, Fábio. E outras doenças, em paralelo ao Covid, aumentarão muito, né? Você citou aí algumas, possivelmente que tem muita gente aqui que trabalha na área do sistema nervoso central aqui, com depressão e etc, né? Existe uma doença que é depressão pós-traumática, que normalmente é muito comum em grandes catástrofes, como guerras, né? Queda das torres gêmeas, né? Gera esse estresse pós-traumático, e seguramente nós estamos vivendo uma guerra biológica, né? E vai ter muita depressão. Estou dando exemplo de depressão, mas muitas doenças são psicossomáticas, né? Elas partem a partir de uma questão mental, e aí você vai ter gente com depressão por causa do confinamento, com depressão porque perdeu um ente querido, com depressão porque perdeu o emprego, e vai por aí afora. Você pode listar aí umas 10 causas de aumento de depressão, ansiedade, e aí gera outras doenças, outras patologias. Então, é um segmento que, infelizmente, né, eu falo infelizmente porque a gente está falando de vidas que vão ser eventualmente ceifadas e vão ter alguma comorbidade importante, mas do ponto de vista de business, né, a gente está no lugar certo, na hora certa. Então, se você está perseguindo aí ter uma vaga na indústria farmacêutica, continue perseguindo, porque eu acho que vão abrir oportunidades, né? Eu sei de empresas que, a minha, por exemplo, teria uma expansão agora no início do segundo semestre. A gente está esperando um pouco para ver como é que vai ficar, mas possivelmente a gente vai ter oportunidades, e outras empresas vão crescer também, com certeza.